Destas escolas literárias todas que nós estamos aprendendo até o momento, esta é realmente revolucionária, o romantismo. O romantismo, ele vai deixar de lado quase que todas as características aristotélicas. Parece que desde o trovadorismo até o arcadismo, Aristóteles está sempre ali muito firme, muito comandando com as suas regras. Até que chega o romantismo e diz: basta de regras, queremos total liberdade de expressão. Vamos escrever como bem entendemos. Neste caso, aí está o romantismo. Nós faremos 2 aulas sobre, porque é um assunto bastante extenso e que cai bastante no vestibular. Nesse caso, nós temos a Revolução Francesa trazendo o grande ideal de liberdade que o período necessitava. E aqui no Brasil não seria muito diferente, quando em 1822 nós proclamamos a independência. Então veja as palavras: liberdade, independência, é isso que a literatura vai fazer. Vai se utilizar dessas expressões para a sua criação. Regras, muito obrigado, deixa para trás, nós vamos fazer do nosso jeito. Nesse caso, nós estamos no início do século XIX, no início dos anos 1800, criando alta poesia, criando os primeiros romances extraordinários conhecidos por todos, mas sempre ao gosto de uma determinada sociedade que ganha muito poder à época, a burguesia, que a gente poderia considerar a classe média. Essa classe que não tinha acesso até então a essa alta literatura, que era muito difícil, era para nobres, era para padres, ela diz: eu também quero, faça favor de escrever para mim. Então os escritores tiveram que facilitar um bocadinho, colocar uma linguagem um pouco mais acessível para que a burguesia tivesse compreensão dos poemas, gostasse deles e tivesse compreensão dos romances e gostasse deles. Dá uma olhada? Olha lá, partindo dos ideais libertários da Revolução Francesa e da independência do Brasil, o romantismo baseia-se na liberdade de expressão, no sentimentalismo, no nacionalismo, tudo calcado na burguesia fortalecida no início do século XIX, anos 1800. Veja você, palavras-chave do romantismo: liberdade, individualismo, nacionalismo. Liberdade total de expressão e a busca pela liberdade das pessoas mesmo. As liberdades das pessoas burguesas. Elas diziam: por que é que nós temos que ficar sob um comando de um regime absolutista? Nós queremos também dividir esse poder. Os escritores também disseram: por que é que eu tenho que ficar com aquele monte de clichê do arcadismo? Não quero, eu quero me libertar. No caso do individualismo, é o lírico, o gênero lírico vindo à frente, dizendo: eu preciso me expressar. E eu quero me expressar através dos meus sonhos, das minhas fantasias. Não me traga regras. E o nacionalismo vem justamente por conta que os países vão se formando, vão se criando. O Brasil aparece agora. A França acaba se transformando muito radicalmente e muitos outros países vão se transformar nesse período e vão dizer: vamos falar o que nós temos de bom, isso somos nós. Então as palavras-chave da literatura romântica são liberdade, individualismo, nacionalismo. Nesse caso, a gente vai dar uma olhada na poesia e na prosa, começando pela poesia. Poesia romântica brasileira. Ela é dividida em 3 gerações. Não pode ser dividida em 3 partes, porque esses poetas viveram ao mesmo tempo, cada um escrevendo do jeito que bem entendesse. Eles eram livres. Alguns desses poetas levaram a poesia para um parâmetro mais indianista, isto é, mais nacionalista, no caso Gonçalves Dias. Outros poetas, como no caso o Álvares de Azevedo, vão levar para a questão do ultrarromantismo, também chamado mal do século. E outros poetas, como o Castro Alves, vão levar para a questão mais panfletária, mais libertária, no sentido concreto, que virá na expressão condoreirismo. Então são 3 gerações de poetas românticos brasileiros: o indianismo, o mal do século e o condoreirismo. Vamos vê-los. No caso do indianismo, nós teremos a idealização do índio, a idealização da pátria, a idealização da natureza,
e a idealização do amor. Idealização é tornar ideal, tornar perfeito aquilo que nós sabemos que não é. Então a gente pode usar muito do sonho e da fantasia para idealizar essas figuras. No caso do índio, não é aquele índio que a gente conhece tradicional, lá no Xingu, não. É um índio que é muito branqueado, vamos dizer assim, muito europeizado, com uma moral muito católica, com uma moral muito europeia. A natureza não tem dengue, não tem zika, não tem formiga, não tem nada. É linda, perfeita e maravilhosa. Eu sou livre para colocar a minha natureza como eu bem entender. E aqui nós teremos o maior representante, Gonçalves Dias, num extraordinário poema indianista. A gente vai dar uma olhadinha no quadro. Vamos lá? Porque tardas, Jatir, que tanto a custo a voz do meu amor move os passos. Da noite a viração movendo as folhas, já nos cismos dos bosques rumoreja. Eu, sob a copa da mangueira altiva, nosso leito gentil cobri zelosa, com mimoso tapete de folhas brandas, onde o frouxo luar brinca entre flores. Do tamarindo, a flor abriu-se há pouco, já solta o bogari mais doce aroma. Prece de amor, como estas preces, no silêncio da o bosque exala. A lua no céu, brilham estrelas, correm perfumes no correr da brisa, a cujo influxo mágico inspira-se um quebranto de amor melhor que a vida. Veja que bonito, nós temos ali uma índia que está esperando o seu amado. Olha o nome dele, Jatir, é um nome indígena. E ela preparou um leito de folhas verdes, uma cama onde ela espera o seu amado. O tempo vai passando, ele não chega, a lua chega, o tempo passa, ele não vem, mas ela espera, porque ela o ama profundamente. E enquanto ela espera, ela presta atenção em toda a beleza que a natureza lhe traz, toda a beleza que está ao seu redor. Isso é a chamada poesia indianista. Tem diferença para o mal do século? Grandes diferenças. Vamos dar uma olhadinha. No mal do século, também chamado ultrarromantismo, nós teremos a idealização da morte, a idealização da mulher, puríssima, a idealização da paixão e do amor. Idealização é tornar ideal. A morte, sim. Esses autores valorizavam muito a morte como forma de fuga, como fugir da realidade, uma realidade que não lhes agrada. A melhor maneira é fugir para a morte. Vamos dar uma olhadinha no quadro? Veja lá. De Álvares de Azevedo. Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça à dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. E nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto, o poento caminheiro. Como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade. É desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Veja que dramático. Ele está dizendo, eu prefiro morrer a não ter a mulher amada junto de mim. Eu prefiro a minha morte. Não tem problema, não há de haver sofrimento. E eu não quero que nenhuma flor seja colocada em meu túmulo, porque a flor é bela. Tira ela e deixa ela viva na natureza. Que dramático isso, mas eu posso fazê-lo, porque eu tenho minha liberdade de expressão. E o condoreirismo se parece com o indianismo ou com o mal do século? De jeito nenhum. Dá uma olhada. O condoreirismo é um poema panfletário. Principalmente ele vai defender uma causa. No caso, a causa abolicionista. E, para tanto, é preciso gritar, é preciso se expressar, é preciso usar de sentimentos excessivos para você defender uma causa que lhe compete.
No caso, o Castro Alves tinha isso dentro dele, um dos maiores abolicionistas brasileiros. E ele vai usar no seu poema, para que a gente saiba que tem que gritar e que tem que ter muita emoção, excessos, exclamações e reticências. E veja a beleza desse trecho de O Navio Negreiro do Castro Alves. Vamos colocar no quadro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Vejam como Castro Alves está dizendo para nós. Por que é que este país conseguiu a sua independência e não libertou os seus escravos? Então isso é gritado, isso é panfletário. Ele busca de todas as maneiras a independência dos escravos. E o nome condoreirismo vem de condor, a maior ave que voa do mundo. É um símbolo de liberdade. Nesse caso, ele briga por essa questão. Cada um dos poetas românticos vão brigar pelas suas próprias questões, porque eles são livres para tanto. Até daqui a pouco.